23 anos, o mundo entrava em estado de choque ao ver um avião colidindo contra o edifício mais alto de Nova York. Minutos depois, houve uma nova colisão. Foram quase 3 mil mortos, danos gigantescos nos arredores do World Trade Center e uma mudança de cenário irreversível no mundo inteiro. Eu sou Anita Efraim, jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou o João Torquato, sou músico ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Os Estados Unidos se colocam como um bastião da guerra contra o terror em todo o mundo. Quanto o 11 de setembro influenciou nesse processo? Nossa convidada hoje é Monique Sochachevski, que é doutora em História, Política e Bens Culturais, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e cofundadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio, o GEPOM. Bem-vinda, Monique. Olá, muito obrigada pelo convite. E, Monique, ajuda o nosso ouvinte aqui a lembrar o que aconteceu há 23 anos. Quem realizou esse ataque contra as Torres Gêmeas, né? Também o Pentágono foi um dos alvos desse ataque, né? E por quê? Olha, na realidade, quem realizou foi um grupo chamado Al-Qaeda, é um grupo, né, que se desenvolveu a partir de o que começa como uma resposta à invasão soviética ao Afeganistão. No primeiro momento começa a se formar ali um grupo como resistência, depois se molda e ganha força contra o que seria a presença norte-americana no Oriente Médio, a presença de tropas norte-americanas na Arábia Saudita, que seria a terra sagrada do Islã. Isso é tido como, enfim, uma das razões pelas quais, né, a Al-Qaeda se organiza contra o Ocidente de uma maneira geral. Tem vários ataques, enfim, ao longo dos anos 90, né, contra embaixadas norte-americanas na África, contra um navio norte-americano, e o 11 de setembro culmina um pouco o que vai ser, né, enfim, pegou todo mundo de surpresa, foi um choque, porque foi, né, desde Pearl Harbor, foi o primeiro grande ataque, né, contra, de fato, o território norte-americano. E como a Anitta já estava falando, eu mesma, né, fui testemunha ocular, no sentido de que teve o primeiro ataque, né, contra uma das primeiras torres, né, do World Trade Center, todo mundo correu para a televisão, e o segundo ataque todo mundo praticamente assistiu ao vivo, e foi um ataque coordenado, né, teve também contra o Pentágono, em Washington, D.C., e houve uma tentativa, o que seria um quarto ataque, ao que tudo indica, contra o Capitólio, e esse avião foi derrubado, né? Então, um ataque coordenado a símbolos extremos, né, do que seria o poder norte-americano, seja o poder simbólico, o poder econômico em Nova York, né, o poder de fato militar no Pentágono, ou o poder político, e é o que a gente chama nos estudos de terrorismo de weaponization of everyday life, né, de você pegar algo, não foi um míssil, simplesmente aviões de civis, né, enfim, com pessoas, enfim, treinadas como pilotos, né, e que vão usar aquele conhecimento para fazer esses ataques, e muito bem pensado, né, em termos de otimizar o dano, né? São cerca de 3 mil mortos nesses ataques como um todo, e, enfim, sem dúvida, um marco, não só, né, na história do terrorismo e na história, enfim, do terrorismo que a gente chama de terrorismo religioso, essa quarta onda do terrorismo global. Mas, enfim, falei a beça, foi uma introdução aí para o nosso papo. E, Monique, a gente ouve muito falar, né, dos Estados Unidos como essa grande liderança na guerra contra o terror. E imagino que isso tenha mudado muito a partir do 11 de setembro. Então, como que era essa política de combate ao terrorismo dos Estados Unidos antes e o que mudou depois desse atentado? Até se você achar melhor começar respondendo, né, o que é exatamente essa guerra ao terror sobre a qual a gente ouve falar tanto até hoje? Não, na realidade, assim, já existe, quando a gente pensa a história do terrorismo moderno, né, enfim, eu tenho lecionado muito sobre isso vem do final do século XIX, com uma onda anarquista, depois já tem uma onda anticolonial, depois tem uma onda da nova esquerda, e aí a gente tem a chamada onda, isso quem fala é o David Rapoport, né, eu uso muito a lente dele, do final do século, de 1979 é o marco do que seria essa
onda religiosa em que a gente entende o 11 de setembro. Então já tem, sobretudo nos anos 70, quando começa aquela questão de sequestrar avião, sequestrar diplomata, né, começa a ter uma série de protocolos, né, e, enfim, enfim, você tem a inteligência, né, lutando para ter informações sobre isso, e o 11 de setembro, né, uma das questões é que tinha-se informações dentro do território norte-americano, e você vai ter um combate, digamos, né, o que a CIA sabe, o que o FBI sabe, como eles não compartilham informações. Isso é um dos grandes traumas, né, do que foi, no sentido que já tinha gente traqueando, né, já tinham, enfim, pessoas de inteligência, né, o Ali Soufan, do Soufan Center, fala muito sobre isso, e tem um livro, eu vou sempre indicar o livro, né, O Vulto das Torres, que é excelente, Lawrence, depois eu lembro o nome do autor, que é excelente sobre isso. Então você já tinha essa questão, mas foi todo mundo, né, pego de surpresa, essa grande questão, né, da humilhação, né, enfim, do que seria aquela grande potência, pega, né, como aí quando a gente sabe, né, a Al-Qaeda em grande medida estava abrigada nas cavernas, né, do Afeganistão, como você tem essa questão né, do antigo e do novo, e uma das questões que a gente discute, depois se a gente for até chegar ao 7 de outubro é isso, né, como uma potência tecnológica, uma potência que tem, né, enfim, tecnologia, capacidade militar bélica, essa questão da guerra assimétrica, como é difícil, né, você lidar contra, né, lutar contra essa luta, né, e sobretudo com a questão do terrorismo. Então, depois do 11 de setembro, houve, num primeiro momento, uma solidariedade muito grande, né, em relação aos Estados Unidos, em função da gente ter assistido, né, e não eram só 3 mil mortos, eram 3 mil mortos do mundo todo, né, enfim, essas vítimas, elas eram, enfim, aquilo foi bastante impactante, e o governo americano decide, num primeiro momento, né, lutar contra aquele que, de fato, estaria abrigando a Al-Qaeda, no caso, né, o Afeganistão, o grupo Talibã, ali, e aí já vai ser complicado, né, Anita, porque como é que você, quer dizer, de fato, eles tinham uma ligação, mas como é que você vai lutar, né, contra um grupo que está abrigado dentro de cavernas, né, enfim, você já começa toda essa discussão, e ao longo de 20 anos, né, foram trilhões de recursos investidos, né, milhares de soldados norte-americanos mortos. Estou falando só do Afeganistão, e 20 anos depois os Estados Unidos saíram do Afeganistão e, questão de dias, o Talibã voltou ao poder. Então, o que é essa luta contra o terror, né? Tem várias questões, né, de que fica claro para todo mundo que ela não é necessariamente, e ela não é efetiva quando é só em termos militares, né? Enfim, a questão é mais ampla. E logo depois, em 2003, houve aquela questão, né, enfim, os neocons americanos, de tentar levar a questão para o Iraque, né? Então também abrir esse fronte, e aí já sem legitimidade, tanto que não teve legitimidade no âmbito da ONU. E aí a gente teve, quando a gente pensa essa guerra global ao terror, né, ali no governo Bush, no primeiro momento, que num primeiro momento seria contra aqueles de fato envolvidos com a Al-Qaeda, né, e depois ampliando, aproveitando-se aquela oportunidade, né, não só para correr atrás de outros interesses e outros inimigos, como também a questão de tem que monitorar a informação, né? E aí a gente vai ter um over monitoramento que vai gerar as crises lá que o Snowden vai denunciar. Então, o que seria aquela guerra ao terror, a algo, né, pontual do 11 de setembro, que tem sim uma legitimidade no sentido do país, né, lutar e tentar perseguir aqueles que estavam por trás, acabou se tornando uma bola de neve, né, no sentido de, enfim, perpetuar uma presença que não foi efetiva, muito pelo contrário, muitos dos problemas do Oriente Médio, sobretudo o desmoronamento do Iraque, né, enfim, se deve a essa questão, né, muitas questões em relação a monitoramento e as questões online, né, de falta de privacidade, que geraram, né, muitos debates também derivam daí. Então eu iria um pouco por aí, essa guerra, fora a questão econômica, né, eu nem vou adentrar, mas a Loretta Napoleoni, que é a maior estudiosa, né, da economia do terrorismo, vai falar que muitas coisas que os Estados Unidos tentam acertar em relação, né, à proteção, acaba indo para a Europa, e hoje a gente tem, né, enfim, a convergência de vários crimes, né, de lavagem de dinheiro ligado ao terrorismo global. Desculpa a longa resposta. Não, fica à vontade. Só para quem ficou interessado, né, o livro que a Monique citou é O Vulto das Torres, do Lawrence Wright. Isso. Então, dando aqui o crédito completo. Excelente, ganhou o Pulitzer, esse livro é muito bom. E aí, Monique, passado esses mais de 20 anos, né, do 11 de setembro,
Você acha que ainda hoje a gente consegue sentir os efeitos desse atentado na vida cotidiana mesmo ao longo do mundo? Por exemplo, viagens de avião, né? A quantidade de procedimentos de segurança que às vezes a gente passa no dia a dia, até em viagens nacionais mesmo, mas que foram adotados esses procedimentos pós 11 de setembro, né? Sim, na realidade, muitas das mudanças em relação ao aeroporto, né, vinham da década de 70, quando, né, você tem aqueles sequestros de aviões aos montes. Com 11 de setembro, sim, né, aquela coisa de você chegar 3 horas antes, né, de você praticamente fazer striptease, eu brinco, né, para passar a coisa transparente, né, enfim. Aí eu acho que é um misto também, né, das grandes questões, não só a questão de segurança, mas também quando você vai para a Europa, eu rodei agora a Europa em julho a trabalho, é questão de imigração, né? Enfim, você. Agora eu fui de Casablanca para Lisboa, eu nunca tinha visto isso, eu estava até com ele na mão. O meu boarding pass foi carimbado, né? Então, assim, vai se complexificando a questão, né? Tanto do que seria, né? Enfim, em relação ao terrorismo, mas também em relação a conter uma imigração, sobretudo, né? Para o norte global. Então, sim, fica uma questão do dia a dia. E é muito interessante, João, porque, por exemplo, eu morei na Turquia, né? E aí, na Turquia, se você vai levar alguém no aeroporto, você também passa por aquele procedimento todo, né? Porque você tem, enfim, lá o terrorismo é curdo, né? De grupos curdos. Então, isso vai entrar no nosso dia a dia, desde o 11 de setembro, isso no dia a dia, mas também, por exemplo, em termos acadêmicos. Até o 11 de setembro, tinham pouquíssimos pesquisadores se debruçando sobre o tema. Depois disso, começa a ter gente que de fato vai se debruçar, ou gente que vai se aproveitar quase que, né? Olha, tem a ver com terrorismo, com 11 de setembro, porque aí você consegue recursos para poder viabilizar pesquisa. Então, você tem coisas muito boas que vão derivar, né? Tem pesquisas muito consistentes, inclusive aqui no Brasil eu sempre friso, né? Os pesquisadores mais sérios que trabalham com estudos de terrorismo é o pessoal da PUC Minas, né, o professor Jorge Lasmar, Dani Zahreddin, a Rashmi Singh. O Dani, que foi entrevistado da Leila faz mais ou menos 2 semanas, então quem quiser ouvir ele falando sobre Israel, tá no nosso canal no YouTube, já fazendo aqui a nossa propaganda. Dani, a gente se chama de Brimo, Dani é de família drusa, querida, e ele é um pesquisador muito sério, né, em relação a isso. Então, só para falar não só do nosso dia a dia, né, mas em termos acadêmicos, eu sou um pouco uma novata, né, eu tenho estudado essa questão do terrorismo há uns 8 ou 9 anos, desde que eu trabalhei na ICEM. Isso vai ter um lado interessante de desenvolvimento, mas às vezes tem muitos usos e abusos, né, e o que a gente fala, que o terrorista de um é o freedom fighter do outro, você vai ter criminalização, né, enfim, aí é um outro ramo, mas... Monique, aproveitando esse rabinho final da sua fala, talvez desde que os Estados Unidos foram, né, para essa invasão do Afeganistão, essa guerra no Iraque, existe um discurso, especialmente no campo progressista, que é esse de dizer os ocidentais não entendem essa cultura, que a gente tem um viés ocidental para olhar para o que acontece em lugares como o Oriente Médio, e por isso que a visão é tão deturpada. E eu ouvi muito nesse período, desde o 7 de outubro, falar sobre isso. E também me lembrei de uma reportagem que eu ouvi falando que desde que os Estados Unidos saíram do Afeganistão agora, voltou o Talibã, e aí eles proibiram as mulheres de estudarem mais do que a quinta série, e não pode nem mais mostrar o cabelo, nada, zero. E às vezes isso vem muito um medo de criticar com essa ideia do mas essa é uma visão ocidental. Vocês não estão vendo, mas a Monique já está dando uma risadinha e balançando a cabeça negativamente. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que desde dessa ação mais contundente dos Estados Unidos, nessa guerra contra o terror, esse é um discurso que tem se espalhado bastante. Eu bocejo quando vem essas pessoas que vêm falar, né, que né, é como se todo mundo entendesse de Oriente Médio, quando na realidade, né, enfim, às vezes é neto de imigrante, fez uma escala de algumas horas, né, no Oriente Médio, ou às vezes é mais realista do que o rei, porque as maiores vítimas, né, se você pega, por exemplo, o Estado Islâmico, as maiores vítimas, porque as vítimas do Estado Islâmico, lembra da crise imigratória? Eu sempre chamo a atenção disso, né? Elas se jogaram, atravessaram para a Turquia, se jogaram
entraram no Mar Egeu para tentar chegar à Europa, né? Eles não estavam querendo ir para o que seria outros lugares, né? Ou ficar no próprio califado, né? Do que seria esse lugar idílico. Não, na realidade, as maiores vítimas são locais, né? E a questão do terrorismo no Oriente Médio é muito, muito complexa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a gente tem enfim, um pessoal que seria progressista da esquerda, e eu me identifico no campo progressista da esquerda, mas que essa falta de conhecimento ou essa questão de querer ser mais realista do que rei é muito complicado, né? Na realidade, você tem enfim, é um dos maiores problemas, né, para o Oriente Médio. E aí você tem, quer dizer, olha a Síria, né? Enfim, tem a guerra que começou, né, como uma Primavera Árabe, enfim, uma demanda legítima, acabou virando, né, enfim, uma guerra civil e, né, com muitos atos terroristas de vários grupos contra os outros, e que a população, de uma maneira geral, é muito afetada. Eu não lembro qual foi o estudo de caso que você tinha falado. Desculpa, sobre a volta. Vamos lá. Foi sobre a volta do Talibã ao poder no Afeganistão e que as mulheres não podem estudar mais do que a sexta série, quinta série, algo assim, que foi esses dias, né, que saiu essa nova determinação e não podem mais mostrar o cabelo, porque o cabelo é considerado parte íntima. Não, antes de mais nada, Afeganistão, para mim, não é Oriente Médio, né? A gente está falando do mundo muçulmano mais amplo, mas que certamente tem impacto no Oriente Médio. Mas é exatamente isso, né, Anita? Ficaram 20 anos, né? Enfim, teoricamente, né? Enfim, estariam preparando as Forças Armadas, né, do Afeganistão, estariam preparando o país, né, para com a retirada dos Estados Unidos para que alguma coisa, enfim, de melhor acontecesse, e na prática não aconteceu, então isso mostra, né, os limites, que aí sim tem que entender, quer dizer, você tem uma resistência muito maior em loco, né, e você tem uma cultura muito maior em loco, mas isso não quer dizer que ela seja melhor, né? Então, com a retirada dos Estados Unidos e com a retomada do Talibã, sobretudo as mulheres sofrem muito, né? Enfim, aí, mais uma vez, tem uma menina brasileira maravilhosa, a Laís Farias, que é trabalhadora humanitária, que está lá justamente em Cabul, né, tendo que lidar com essas questões, né? Então, você tem não só não resolveu, como a coisa continua, mas isso não quer dizer, né, quer dizer, as questões internas e os desafios internos, né, do Talibã, o fato de os Estados Unidos terem errado e não terem sido bem-sucedidos, não quer dizer que o Talibã seja melhor e que traga, né, uma melhor proposta, né? Na realidade, isso tem a ver com os muitos problemas internos ali e desafios. E isso, quer dizer, Oriente Médio e Norte da África, de uma maneira geral. E uma das principais pessoas, assim, né, que ficou desses players, vamos dizer assim, do 11 de setembro, sem sombra de dúvidas, o Osama Bin Laden, né, que foi assassinado em 2011 e era considerado o grande mentor por trás desse atentado, e ele era parte da Al-Qaeda, e a gente queria te ouvir um pouco sobre quem é a Al-Qaeda hoje e se esse grupo de alguma forma influenciou novos grupos terroristas que surgiram ao longo dos anos subsequentes e o papel do Bin Laden também nisso, né? Porque o Bin Laden ele vai surgir pós-invasão, como você citou aqui, pós-invasão soviética no Afeganistão nos anos 70, né? Na realidade vai ter um desdobramento, né? Quer dizer, o papel ali, né, na invasão soviética contra. Muitos, inclusive, vão falar do papel que eventualmente os Estados Unidos teriam ajudado, né? Porque eles lutaram contra os soviéticos, né? Então tem essa questão nebulosa do começo da Al-Qaeda, mas ele vai congregar os chamados árabes afegãos, né? Quer dizer que muçulmanos do mundo todo se juntam ali quase com um sentimento de jihad. E aí, como eu falei, vão ter uma série de ataques menores, esse grupo menores, né? Quer dizer, não tem o impacto do 11 de setembro, e o 11 de setembro é o grande marco. A Al-Qaeda, quer dizer, a base, na realidade, a narrativa tem uma proposta de um califado, que seria um dia, quem sabe, talvez, em algum lugar. Ela é muito anti-ocidental e muito anti-países do Oriente Médio que estariam se baixando a cabeça para o Ocidente, no caso a Arábia Saudita em particular, lembrando que a Arábia Saudita tem as cidades sagradas do Islã e que a própria família Bin Laden, né, de origem iemenita, se eu não me engano, né, fez sua fortuna, né, na Arábia Saudita. O Bin Laden usou muito a tecnologia da época, fazia aqueles discursos
discursos muito longos, né, enfim, chamando atenção para essa causa. E uma característica muito importante da Al-Qaeda é que ela é anti-Ocidente, mas ela não tem essa distinção entre sunitas e xiitas, até porque o próprio Bin Laden é o que a gente chama de sushi, né, é metade sunita, metade xiita. Eu acho que a mãe dele era xiita. Ao longo do tempo, né, sobretudo ali no começo dos anos 00, a gente vai ter um racha, digamos, né, o que vai gerar o chamado Estado Islâmico, que aí nasce da Al-Qaeda, né, agora não, agora vai ter uma narrativa territorial, né? Então, não é um califado, quem sabe, um dia talvez, e de fato eles seguraram territórios entre o Iraque e a Síria, né? O primeiro vídeo do chamado Estado Islâmico era um chileno lá falando, olha, aqui né, é o território da UMA, né, da comunidade dos fiéis, né? O Estado Islâmico, então, vai ter essa ideia do um califado, né, em algum lugar prático, não é etéreo. O Ocidente continua como inimigo, mas agora vai ter uma característica sectária muito forte contra xiitas. Essa vai ser uma característica muito forte, né, do chamado Estado Islâmico, e um uso absolutamente efetivo, João, das mídias sociais, né? Não é mais aqueles vídeos que todo mundo dormia, né? Quer dizer, teve seu impacto, né? Então, do Bin Laden, né? Mas o Estado Islâmico vai ser mais, enfim, usar... tem um livro chamado, eu vou indicando aí, Anitta, Na Pele de uma Jihadista, da Ana Erel. É um livro sobre pseudônimo, mas é uma jornalista francesa que ela se faz passar por uma pessoa interessada em fazer a hijra, né, que seria imigrar para a terra do Estado Islâmico, e mostra como os guerrilheiros do chamado Estado Islâmico ficaram do dia a dia lutando, e à noite lutando no outro fronte, que seria o fronte online, né? Então, assim, só para dizer que a Al-Qaeda, né, ainda tem grupos que se identificam como Al-Qaeda de determinado lugar ou do outro, mas ela se transfigura em grande medida como Estado Islâmico, e que não acabou, né? A gente teve agora o show da Taylor Swift, vocês viram, né, que conseguiram abortar o que seria um atentado bastante preocupante, né, que levaria a milhares de mortes. O que acontece é que o Estado Islâmico hoje ele não segura mais território, mas você tem grupos que declaram lealdade, tem lobos solitários, tem células, né? Então, esses 23 anos aqui, 20 e tantos anos que a gente está falando, a questão foi não só se consolidando e se sofisticando nessa questão, nesse tema, como também um dos grandes temas de estudos, eu tenho acompanhado muito justamente o pessoal da PUC Minas, é o que a gente chama de nexo crime-terror. Não é só, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, a princípio, oficialmente nunca teve ataque terrorista aqui. Teve ataque na Argentina, que foi organizado a partir daqui. Mas o que a gente tem é o Jorge Lasmar que fala sobre isso, né? O ciclo da atividade terrorista implica em atrair, enfim, ativistas, né? Levantar recursos, evacuar né? Ajudar a organizar atentado, levantar recursos e evacuar perpetradores. Então, esses ciclos de atividade terrorista acontecem em outros lugares, ou você tem parcerias, né? Eu falei aqui da Al-Qaeda do Estado Islâmico, mas aqui no Brasil e na América do Sul a gente fala mais sobre Hezbollah e Hamas menos, mas o Hezbollah com PCC, por exemplo. Mas, enfim, dei essa viajada toda para falar dessa complexidade aí, tanto da Al-Qaeda que deriva em Estado Islâmico, mas eu ressaltaria isso, né? Sobretudo o amplo uso da internet, né, desses meios, tem sempre um duplo uso, né? Quer dizer, para a gente é muito bom, a gente consegue gravar aqui, né? Eu falo com a minha irmã que mora nos Estados Unidos todo dia, a gente tem um mundo, né, encurtado e agilizado, mas tem sempre um outro lado, desde o começo do terrorismo, né? Desde da dinamite que vai ser usado, sei lá, para explodir montanhas e abrir túneis e facilitar o nosso acesso, né? Conexão vai ser usado para atentados, né? A tecnologia também, desde o começo, né? Rádio para divulgar ideias, né? Enfim, então, e hoje isso é muito complexo quando a gente junta aí com tecnologia, e sobretudo estou desesperada com esse negócio aí de inteligência artificial. Não, e Pois 7 de né? outubro ficou. Desculpa, Anitta. Não, vai lá, João. Eu ia Não, falar do só falar. deepfake, só isso. Sim, sim. E que o 7 de outubro, né, Monique, apesar do ponto de vista de montagem, estética, até de cenografia, ser bem diferente dos vídeos que o Estado Islâmico costuma fazer, mas o 7 de outubro tem além de ser filmado, né, toda a brutalidade que aconteceu ali, mas você ainda tem o vídeo dos reféns como arma de terror
psicológico, né? A gente viu na semana passada, Israel recuperou os corpos de 6 reféns assassinados pelo Hamas, e logo em seguida o que o Hamas fez foi, falou assim, ó, a gente vai publicar o vídeo dos reféns falando as últimas palavras, tal, 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 e é, como que tomou essa dimensão, né, de movimentos e grupos que utilizam táticas terroristas, né, o vídeo, o audiovisual, a internet, isso próximo da gente agora, digamos assim, né? Não, é muito comum comparar o 11 de setembro com o 7 de outubro, mesmo muitos falam, o 7 de outubro foi o 11 de setembro israelense no sentido do grande impacto, né, embora em números comparativos de mortos, né, enfim, Israel é um país de 10 milhões de habitantes, cerca de 10 milhões de habitantes, morreram 1.200 pessoas, nos Estados Unidos, 300 e tantos milhões de pessoas, morreram 3 mil pessoas, então se você, né, afunila é uma coisa impactante, e tem enfim, aí vai ser muito diferente se você para pensar, né, o 7 de outubro, no sentido os ataques terem sido diretos, não foram aviões, né? Quer dizer, foram praticamente essas 1.200 pessoas foram mortas quase que uma a uma, e daí a brutalidade, e também isso que você falou, quer dizer, não, você falou dos reféns, também vai ser uma outra diferença em relação ao 11 de setembro, mas você tem streaming, né, João? Isso é uma das coisas mais duras, né? Quando você compara com o nazismo, por exemplo, os caras queriam esconder os crimes, né? Ali no 7 de outubro, você teve streaming, às vezes nas mídias sociais das próprias vítimas, na Biblioteca Nacional Israelense. Eu não queria ser esse pesquisador que tem que coletar esse material, né? Então, isso o Estado Islâmico já fazia isso, lembra, né? Com o Degolá e tudo mais, mas o que acontece ali no 7 de outubro vai ter isso, além, né, do depois, né, quer dizer, como se a gente compara com 11 de setembro, que vão ter que continuar tendo foguetes, né, e é uma guerra regional que existe desde então, e essa questão dos reféns é o grande drama, né, e aí você tem isso que muitos chamam de terrorismo psicológico, que esses vídeos, eu consegui ver só um pedaço do vídeo da Eden Yerushalmi, e é desesperador, né, enfim, mas é isso tudo é tática, né, muito duro. Até continuando aqui fazendo, né, a nossa autopromoção, mas eu entrevistei recentemente, o João estava comigo, 2 ex-reféns do Hamas, e eles tiveram uma condição muito diferente desses 6 que a gente citou agora, que eles não passaram por nenhum tipo de violência, privação de alimentos, eles não tiveram essa condição. Eram muitos, né, então cada um tem uma história diferente, mas tinha muito terror psicológico contra eles, então eles falavam todo dia para eles, assim, o Netanyahu vai mandar um drone atacar, se vocês falarem alto, o Netanyahu vai mandar um drone aqui para atacar vocês, porque ele não quer trocar os reféns. Então ele prefere que vocês morram. E quando um deles, o Luiz, foi ser resgatado, a primeira coisa que ele falou, que ele pensou, ele começou a ouvir barulhos, então ele falou, pronto, Netanyahu vai me matar. E aí era o exército resgatando ele. Olha, infelizmente, talvez eu não sei o que o Bibi acha, mas eu acho que o Hamas estava falando era correto, né? O Bibi... Eu ia fazer esse comentário, mas enfim, então saiba Deixa que comigo, concordo, que eu já né? tomo uma pedrada mesmo, né? Enfim, no sentido de que o Bibi Netanyahu, diferente do irmão dele, que foi o que morreu para libertar reféns, no caso de Entebbe, o Yoni Netanyahu, né? Um ídolo, né? Um herói israelense. O Bibi, ao que tudo indica, na realidade ele não está nem aí com a morte dos reféns, ele está aí com o que seria a percepção dele de se manter no poder, e foi até a entrevista do Gershon Baskin no Globo, de tentar entregar algo grandioso que seria a eventual morte do Yahya Sinwar, o que me parece, enfim, a minha interpretação particularmente é que são 2 psicopatas na liderança. Tem gente que fica muito chateada quando eu comparo como pretensamente igualo, mas infelizmente eu vejo 2 psicopatas nas lideranças, né? Então, quando alguém do Hamas fala para um refém, né, de que o Bibi não está nem aí, infelizmente, eu acho que não está nem aí, né? Eu acho que quem está aí, que está fazendo força, é a sociedade civil, as forças de defesa de Israel. Eu estou louca para que apareça aí um adulto no recinto e resolva, acabe logo com essa guerra que ninguém aguenta mais, né? Do lado israelense, eu estava falando isso da boca para fora, mas eu escutei um dos episódios do podcast A Koteret, que agora eu estou me sentindo respaldada. O lado israelense está maluco no sentido de eles estão no 7 de outubro ainda, porque é isso, né, João? Eles estão assistindo todo dia os vídeos, né? Esse caso agora dos 6 mortos em particular chocou todo mundo, porque eles foram mortos assim na véspera. Os caras conseguiram sobreviver, né? Enfim, então os israelenses têm ainda os reféns, todo mundo, um país muito pequeno, eu mesma, com
conheço vítimas, né? Todo mundo conhece vítima, gente que foi torturada, sequestrada, que está lutando, né? E outra coisa, uma coisa assustadora, por isso que eu falei que eles estão loucos, é que muitos dos jovens sobreviventes do 7 de outubro, tem gente se suicidando. É meio tabu falar sobre isso, né? Deve ter avisar aí um alerta de gatilho. Mas isso é muito complicado. E eu acho que isso não é fortuito. Eu acho que o Yahya Sinwar, nos 23 anos que ele ficou preso em Israel, ele sabe exatamente, né, enfim, o que foi uma reencenação de um pogrom, né? O que foi mexer com os traumas mais complicados e complexos e profundos do Holocausto. Então, muitas vezes eu acho que os israelenses não estão olhando, inclusive, para a gravidade que está acontecendo em Gaza, que está acontecendo, né? Enfim, são quase 40 mil mortos por aí, porque eles estão ainda nessa situação. Então, é muito complicado. A gente do 11 de setembro está aqui falando do 7 de outubro, mas não é fortuito, é muito comparável, né? Inclusive, a resposta israelense foi igualmente errada, na minha avaliação. Desastrosa, né? Tem muita gente que fica incomodado, mas eu acho que tem tudo a ver mesmo, Monique, até porque nesses 20 anos que passaram, a maior parte deles, quem estava no poder era Benjamin Netanyahu. Então, depois do 11 de setembro, o que aconteceu com essa relação, né? A gente sabe que até o 7 de outubro, a relação entre Estados Unidos e Israel era muito forte, era um laço que parecia que nada ia afetar esse laço. Claro que o Bibi, ele sempre é capaz de algo a mais e ele conseguiu prejudicar bastante essas relações, mas como que o combate ao terrorismo global impactou nessa relação entre Estados Unidos e Israel? Olha, num primeiro momento, eu lembro até do professor Nizar Messari, maravilhoso, que eu tive, marroquino, falava sobre isso, né? Israel, quando teve 11 de setembro, Israel falava, olha, vocês agora estão entendendo o que a gente sofre, né? Como Israel já sendo alvo, né, enfim, de terrorismo, desde daqueles sequestros de aviões, né, da nova esquerda até a luta com os palestinos, digamos. Então, no primeiro momento, falava, olha, a gente tem uma causa comum e vai ser, enfim, vai ter parceria, treinamento, né, a questão, Israel é uma potência, né, militar de armamento, não só recebe dos Estados Unidos, como também troca. Então, num primeiro momento, iria por aí. Mas quando a gente chega na figura do Bibi Netanyahu, tem uma questão, ele é muito inteligente, né? Isso que me deixa louca, porque, né, ele sabe exatamente do que ele está falando. Ele morou nos Estados Unidos, o pai dele fez a carreira acadêmica, fala inglês com sotaque, estudou no MIT, né? Enfim, ele tem um mérito dentro de Israel, foi Sayeret Matkal, foi das Forças Especiais, enfim. Mas é um cara que conhece profundamente a cabeça norte-americana. E o cálculo político dele foi um pouco de que a comunidade judaica nos Estados Unidos, que historicamente sempre foi importante, e sempre a relação do Estado de Israel com os Estados Unidos sempre foi bipartidária, Anitta. Eu acho fascinante, ele estava lendo a biografia da Golda Meir. Gente, a Golda Meir era socialista, o internacional socialista, mas ela conseguia cultivar a direita, a esquerda nos Estados Unidos para, enfim, o que seria a existência do Estado de Israel era muito importante, né? Pensando em termos de Estado. O Bibi acaba tendo uma interpretação de que os judeus americanos, isso é fato, a grande maioria, mesmo ascendendo socialmente, tudo mais, se mantêm democratas, se começam a criticar, não aceitam qualquer posição, né, em relação a Israel, em relação à questão, né, de não democracia e tudo mais, e ele começa cada vez mais a tender para os republicanos, em particular, vai ter essa aliança pessoal, né, com Trump. Então, isso já começa a mudar, fica uma coisa, né, o genro do Trump, enfim, fica uma coisa muito personalista, e isso começa a impactar nas relações do Estado, quando teve aquele governo ali de um ano, que é o chamado Gush Ashinui, né, que era o Bennett e o Lapid, eles estavam, uma das questões, até porque o Bennett é filho de norte-americanos, né, falando, não, a gente tem que reconstruir a nossa relação histórica bipartidária, e tudo mais, enfim, o Bibi volta, né, e a minha avaliação é que muito do que ele faz é justamente visando, né, quer dizer, ele tem uma relação histórica com Biden, que aliás acho que é problemática, né, enfim, por um lado os Estados Unidos são aliados históricos, e se não tem o apoio dos Estados Unidos desde o começo, não sei em que medida Israel conseguiria se sustentar, né, mas por outro lado, sustentar esse governo com o Bibi, o governo mais à extrema-direita, um governo que ele é apoiado e apoia colonos piromaníacos, que tem projetos messiânicos, que pode impactar no mundo islâmico como um todo, que o Ben-Gvir fala,
né, em relação à esplanada das mesquitas, é uma coisa desesperadora. Então, assim, o que acontece desde o 7 de outubro, por um lado, né, enfim, essa aliança é importantíssima, né, a gente viu agora em abril, quando vieram os mísseis, né, e foguetes do Irã, foi o apoio norte-americano e de aliados, né, que protegeram, e essa relação é importante, mas nesse exato momento, a impressão que a gente tem desse prolongamento, por exemplo, da guerra, para além do Bibi, né, enfim, ele sabe que quando acabar a guerra, ele cai, não só cai como vai preso, isso pode impactar nas eleições norte-americanas, e ele está olhando para isso tudo, tá? E tem peso, e aí querendo o apoio do Trump. Eu não sei se faz sentido, né? Mas eu acho que a gente está vivendo aí, é muito desesperador, sempre quando a gente faz análises, né, políticas, quando a gente vê o peso de uma figura, né, como ele está sem contrapeso, isso me deixa muito preocupada, né, dentro de Israel. Ele tem aliados que seguram ele, que o governo não cai, enquanto isso está desmontando o país e desmontando uma relação importante com os Estados Unidos, e mais do que isso, um cenário que eu faço e que me deixa apreensiva, é que eu acho que ele está apostando errado. Eu acho que o Trump, sendo reeleito, o Trump pode encher o saco do Oriente Médio, vou focar na China, que é a questão para ele, e tirar as tropas de uma maneira geral do Oriente Médio. Isso é desesperador não só para Israel, mas para os países do Golfo. Isso dá uma vitória para o Irã na região, na minha interpretação. Mas, enfim, dei uma viajada geopolítica aí, não sei se faz sentido para vocês. Não, sim, inclusive no Expresso Israel, da última sexta-feira, a Dani Kresh comentou algo muito parecido, assim, de uma leitura pessoal dela, de que o Netanyahu está esperando as eleições dos Estados Unidos para decidir o que vai fazer, digamos assim, né? E pensando um pouco na relação de Israel com os vizinhos, né? Porque todos esses anos que se passaram após os ataques, o Oriente Médio passou por algumas reconfigurações políticas e como que esses eventos influenciaram a relação de Israel com os seus vizinhos, né? E pensando um pouco também, como você falou agora, no cenário da política israelense atual, com figuras tão buscar uma palavra que não seja tão ofensivas, mas figuras como Extremas. extremas, né, como Itamar Ben-Gvir, que foi lá visitar a Esplanada das Mesquitas, o Monte do Templo, e que eu estava em Jerusalém, Monique, bem próximo lá do Kotel e da Esplanada das Mesquitas, e foi quando eu abri o noticiário e vi que o Ben-Gvir foi lá visitar Tisha B'Av, me deu um medo, assim, eu falei, ferrou, ferrou. Vocês são pessoas bondosas, eu acho seres abjetos, porque, enfim, são fanáticos religiosos, né? Infelizmente, eu temo muito pela demografia israelense, eu temo muito por quanto esses grupos estejam, enfim, cada vez mais poderosos. A gente está vendo. 7 de outubro, gente, o que é aquilo? Como é que o governo não caiu no dia seguinte? Não só não caiu, como está aí firme e forte. A gente está falando de pessoas, né, como o Ben-Gvir e o Smotrich no poder. Então, é muito complicado. Agora, o que eu ia falar em relação ao 11 de setembro, que eu acho importante, impactos regionais, tá? Bem, tem um elefante na sala, desde 1948 era para ter 2 estados, desde 1967 a ocupação israelense é um problema, sobretudo para a democracia israelense, né? Enfim, eu sempre digo e falo, né? Enfim, enquanto não tiver uma solução de fato para a questão palestina, e na minha opinião tem que ser 2 estados, né? Israel vai ter muito problema em se dizer de fato democrático, né? Quando você tem ocupação, quando você tem colonização, quando você tem desrespeito aos direitos humanos, né? Enfim, e ao direito internacional, isso é absolutamente complicado, mas quando a gente dá um passo para trás e pensa broader picture, né, depois do 11 de setembro, eu acho que o grande impacto do 11 de setembro na região, que eu chamaria atenção, foi a invasão norte-americana ao Iraque. Por quê? Na realidade, a gente tem um projeto de poder regional do Irã, quer dizer, a Revolução Islâmica do Irã, desde 1979, né, eles começam querendo exportar a revolução. Vão ter um problema nos anos 80, que vai ser a guerra Irã-Iraque, vão ficar um pouco contidos, mas em paralelo ajudam a criar o Hezbollah no começo dos anos 80. Então, já vai ter um papel muito importante no Líbano. Mas o grande inimigo do Irã é o Iraque, né? Lembrando que o Iraque tem uma maioria
xiita. O que os Estados Unidos fazem a partir da invasão norte-americana ao Iraque em 2003 é dar de presente o Iraque para o Irã. Né? Quer dizer, as milícias xiitas iraquianas que atuam e a presença. Eu estava agora em Haia, e aí encontrei um pessoal fazendo propaganda do Arbaim, que é uma peregrinação que os xiitas fazem, e é no Iraque. Aí eu falei, mas pode ir para o Iraque? Aí o cara falou, sim, aquela região ali é domínio iraniano, é tranquilo. Eu achei tão... Assim, ele falou, é meio que segredo aberto. Então, aí você tem essa presença. Depois, com a guerra civil na Síria, quer dizer, o Irã já vai cultivando, Paulo Gabriel vai mostrar muito bem isso, relações, né, com o governo Bashar al-Assad, que teoricamente é xiita, então vai tendo aquele braço, depois se articula com os Houthis no Iêmen, e aí o único não xiita vai ser o Hamas. Então, o que eu chamaria a atenção de todas essas questões do pós-11 de setembro, em termos geopolíticos, ou em termos de falta de cegueira, de compreensão, que estudou Harvard, Cambridge, fala 300, uma falta de conhecimento ali da lógica da região é muito complicada, sobretudo o que aconteceu com o Iraque, no sentido de desqualificar, né, de desmembrar a região como um todo. E é crescente, a gente vai vendo, né, a narrativa israelense de que o grande inimigo é o Irã. E, de fato, o grande inimigo é o Irã. Né? Só que o Bibi, em particular, ele vai usar o que é legítimo e vai abusar, né, do que não é legítimo. Ele vai aproveitar um pouco dessa ameaça e vai criar a narrativa, né, o desespero, né, de ameaça existencial, vai fazer aqueles vídeos lá, né, na ONU, dei um cafezinho aqui, peraí, obrigada. Na ONU e tudo mais. Então, com isso, ele é um respaldo, né, um rescaldo, digamos, do 11 de setembro e que gera, né, mais um item para essa radicalização interna de Israel, e o Bibi vai criar aquela interpretação dele de mundo, que eu já falei em vários lugares, que é gestão do conflito. Não tem com quem falar, eles são todos radicais, então, né, a gente vai ter ali, permite alguma ajuda do Catar em Gaza, os próprios palestinos não se falam, Israel se torna uma potência, e ele tem um papel importante nisso, um startup nation, uma potência tecnológica, uma potência de inteligência, consegue se normalizar com todas as questões que eu falei ali com Trump, né? Então já tinha paz com o Egito, já tinha paz com a Jordânia, normaliza com os Emirados, normaliza com Marrocos, faz muito sentido agora que eu voltei de lá, normaliza com o Bahrein, com o Sudão. Então parecia que estava respaldado um pouco nisso, né? E aí veio o 7 de outubro e estourou, né? Não, nada era seguro, muito pelo contrário, né? E aí a gente está vivendo aí esses quase 12 meses de guerra complicado. Olha, João, acho que a gente não poderia ter feito uma escolha melhor, né, para falar sobre o 11 de setembro e relacionar com o tema do IB, o tema do nosso podcast. Monique, é sempre muito bom ter você aqui. Então, lembrando, ó, quem está pensando, gente, quais eram os livros que ela indicou? O Vulto das Torres, a Al-Qaeda e o Caminho até o 11 de setembro, escrito pelo Lawrence Wright, e Na Pele de uma Jihadista, da Ana Erel. Então, esses são os dois livros, assim, né, que a Monique citou aqui, para quem tiver interesse. Lembrando que a gente conversou com Monique Sochachevski, que é doutora em História, Política e Bens Culturais, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e cofundadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, o GEPOM. Monique, muito obrigada, realmente foi uma aula, e volte sempre. Eu que agradeço e que, enfim, que a gente ache aí algum caminho até, né, enfim, circular aqui esse programa para que tenha paz e uma solução justa para todos os lados. Tomara, o próximo episódio que a gente vai te convidar, o tema vai ser o seguinte, já vou dando spoiler, vai acontecer. Como Bibi Netanyahu conseguiu contaminar tanto o discurso da diáspora sobre Israel? Desesperador. Monique, muito obrigado por participar aqui do podcast. Se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.